Un hombre gay que dice que es un comunista radical. Eu espero que vocês estejam com o espanhol em dia. Na verdade, hoje é dia de animal. Acho que assim tá melhor. Pinuinos. Pinuino. Pô, a letra P fica roçando no cantinho do negócio, né? Chatão, hein? Rola. Como estás? Um número gay. Sim. Eu queria introduzir aqui essa live de finais de outubro relatando algo pra vocês. Eu já tinha falado que eu tenho feito uma maratona de filmes de terror dos anos 2000, né? E agora, antes da live, eu estava assistindo o clássico Abismo do Medo, que era um dos que eu evitava olhar a capa na locadora porque eu tinha medo de ter pesadelos com a capa. E que, se eu não me engano, é referência a uma foto antiga e tal, sei lá. Vocês já viram Abismo do Medo aí, chat? E sim, minha caneca tem o Lenin pelado, prestes a martelar a própria pizza. Eu aposto que vocês não têm essa caneca. Eu vou resumir, caso alguém não tenha visto, eu vou resumir o filme sem spoilers. Eu vou pegar uma imagem aqui pra resumir o filme sem spoilers. Eu acho que essa imagem resume esse filme bem. Quem viu o filme vai entender. Aqui o seminário do cara aqui a respeito, provavelmente, desse filme, que é uma coisa que resume muito bem. White People Are Crazy. Definitivamente esse filme se resume dessa forma, né? Qual filme? Abismo do Medo. Eu tô falando da minha maratona de assistir filmes dos anos 2000 de terror, né? Porque estamos em outubro. E eu não lembro se eu falei pra vocês que eu vi o Olhos Famintos também. Que tem bichão de borracha. O Olhos Famintos eu não sabia que era um filme. Eu sabia que tinha caminhão, mas eu não sabia que tinha monstrão de borracha. Esse é ruim, viu? O Olhos Famintos é ruim. O Abismo do Medo é bom, eu gostei. Achei um filme muito bem feito. A atuação é terrível, assim. Se você viu dublado, sinta-se sortudo ou sortuda, porque a atuação original é muito ruim. Eu não tenho um filme de terror preferido, não. Não, tenho, um que me impactou, mas é memória afetiva. O Exorcista. O Exorcista é um filme que eu tenho muita memória afetiva com ele. Premonição, você gosta? Não vi. Filme bom de terror sem bicho e gore. Jordan Peele. O Corra, Us. O Nope tem bicho, né? Us, eu recomendo, não tem bicho e não tem gore. Premonição é só susto. O Midsommar tem gore, né? O Midsommar é sem querer dar spoiler. Cemitério Maldito é o Pet Cemetery? Esse eu vi já. Esses mais antigos eu vi. Eu não vi os dos anos 2000. Até porque a maior parte é ruim. O que você achou do Terrifier? Eu não costumo ver muito esses filmes de palhaço, assim. O único que eu vi foi o It, o original. Casa de Cera tá na lista, viu? Um filme cujo chamariz é Veja Paris Hilton morrendo é um que eu tenho que ver. Já assistiu The Thing? Sim, os clássicos eu vi muitos já. Eu não vi esses... Porque eu não vi esses dos anos 2000. Primeiro porque a maior parte é ruim. Segundo porque eu falei pra vocês. Na época que eles estavam saindo no cinema e nas videolocadoras, eu era criança e eu tinha medo pra caralho. Então eu não via. Aí agora eu tô revendo, tipo, adulto. Porque foi o que eu falei. Hoje em dia o meu maior medo é neoliberalismo, sabe? É de terrir. Pra falar de terrir, o Olhos Famintos pra mim foi terrir demais, cara. O bicho de borracha é muito de borracha, tá ligado? Tipo, é um filme de monstro, sabe? Eu não sabia disso. Achei que era um de serial killer ou alguma coisa assim. Eu não vi. O Cristina, o Carro Assassino, eu não vi. Filme de terror com analogia ao capitalismo tem o Us. Acho que em português é só Nós. Desses de objetos inanimados assassinos, eu vi o da geladeira. Jason X. O Jason X é o que ele tá no espaço, né? Eu também vi o Shutter esses dias, recomendação do Felipe Leão. Esse eu não tinha visto. E, porra, um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, cara. Esse, eu dou 8 torcicolos de 10 pra esse filme. O Rubber... sim, eu vi, de objetos inanimados assassinos, eu vi o Rubber e o da geladeira, que eu esqueci o nome. Tem o Sorri... Eu também não sou muito fã desses filmes muito novos, assim, de terror, tipo... It Follows. Aquele... Qual que é um que... tem uma premissa super estranha aqui. São duas crianças que vão tirar férias com os avós e depois você descobre que... Eu vou dar o spoiler porque o filme nem é bom. Que você descobre que são dois estranhos que estão fingindo ser os avós dele. Como é que é o nome desse filme? Eu vi, também achei paia. Bird Box. Também, é Mama o nome? É Visita o nome desse? Eu vi esse, eu vi o It Follows, que depois a pessoa falou que era uma... O It Follows é muito esquisito, porque acho que o diretor, eu acho que é um diretor homem, falou que é uma analogia pra AIDS, o que, assim... Bicho, isso é nível analogia da J.K. Rowling, sabe? Quando você tenta fazer uma analogia assim, você acaba esbarrando em preconceito. Faz parecer que quem tem AIDS é monstro, véi. Tipo, só ajuda a estigmatizar. O It Follows é horroroso. Aí tem o Bird Box também, que... Eu vou confessar pra vocês que... Porra, eu acho que o Bird Box eu acho um potencial perdidaço. Hellraiser eu vi, eu gostei bastante. Os efeitos práticos são muito bons. É nível A Mosca, assim, de efeito prático. E teve um orçamento baixo pra cacete.
O Bird Box de Silêncio eu não vi. Que o novo tem um gatinho, né? Eu ia ver porque tem gato, mas eu acabei não vendo. O Shutter é o tailandês, sim. Tem 4 remakes, mas assiste o tailandês. O tailandês é o bom. Esse filme dá susto, tá? Vou até avisar. Se você considera A Mosca um filme de terror, é um dos melhores da história também, na minha opinião. Qual dos 50 é o Hellraiser? O primeiro. Os outros eu nem vi. Eu não costumo ver filme de franquia de terror, porque geralmente fizeram um, deu bom, aí eles vão fazer vários até parar de dar grana, sabe? Eu nunca vi os filmes do Silent Hill. Esse é um que eu joguei todos os jogos, todos. Mas eu nunca... até os ruins, inclusive. Mas eu nunca vi os filmes. Zé do Caixão. Sim, Zé do Caixão é nicho demais, assim. É o tipo de coisa que se a gente falar, assista esse filme de terror, as pessoas de hoje em dia vão ver e não vão achar que é terror, sabe? Vão achar que é mais... como que eu posso descrever? Não sei nem dizer o gênero. É um gênero... É Zé do Caixão, sabe? Eu não vi O Mundo Depois de Nós. Falaram que é crítica social foda esse filme, né? Falando nisso, eu tava conversando com o Diego, do Espanhol Tranca, inclusive, que vocês conhecem, né? Muita gente fala, o cara da cueca... Coitado dele. Ficou estigmatizado agora. E a gente tava falando sobre música porque ele foi no Knotfest, sabe? Que teve aqui em São Paulo. Se vocês são de São Paulo, vocês viram que aqui teve um festival do Slipknot e que teve o Black Pantera, inclusive. Que teve o cara do Buelo, exatamente. E teve o Black Pantera, eu tô com o LP deles aqui. E a gente tava conversando sobre música politizada. E é a banda do Eloy, né? E é curioso, gente, porque a gente tem visto um ressurgimento de bandas politizadas, mas eu sinto que a gente passou por um período de baixa em bandas que eram ostensivamente ou progressistas, ou de esquerdas, ou críticas ao sistema, seja lá o que isso significa. E aí eu pergunto pra vocês, entre os anos 2000 e 2015, vamos chutar pra cima, quais musicistas e grupos politizados vocês lembram? Ou, digamos assim, de crítica social foda? União Democrática Ruralista não conta, tá? Se a gente procurar na gringa, a gente acha mais. Falando mais do Brasil, Surra é um bom exemplo. Surra e Rato sempre foi, né? Racionais deu uma parada depois, né? O Racionais deu uma parada de produzir entre os anos 2002 e até o Cores e Valores lá, que eu não lembro que ano que saiu. O punk manteve, o Dead Fish também. O hardcore sempre teve uma veia mais progressista, né? Mas vocês estão falando muita coisa dos anos 90. Vocês falaram do Rage Against anos 90. Falaram de coisa brasileira aqui também. O rap, a maior parte é dos anos 90 também, que vocês estão citando. Claro, o Planet Hemp é anos 90 também. O L-Effect é um exemplo do que eu estou me referindo. Beyoncé apoiando a Kamala. Eu vou te dar ban no chat, velho. Mas eu lembro de um que, assim, não é nem... Eu queria citar isso. Não é nem progressista de esquerda, mas é que é crítica social foda. E aí eu vou testar a idade de algumas pessoas do chat. Vocês lembram do Jay Wacker? Vocês lembram desse cara? Que ele é filho de uma cantora famosa também chamada Jane Wacker. Nossa, agora eu meti o Alan Zoca. Esse cara era o cúmulo da crítica social foda. Você não sabia que era crítica? Ouve de novo. Ouve agora. Presta atenção agora. Subiu até poeira. Esse é idoso, cara. Clube social foda. E eu até pensei, vou colocar aqui na entrada. Vou colocar aqui na entrada do Jay Wacker pra testar a idade do chat, né? E aí, cara, na primeira música ele usa a palavra traveco. Na primeira frase, assim. E aí eu falei, deve ter coisa que envelheceu que nem leite, né? E que fique claro que falar que é crítica social foda não significa que seja bom, tá? Isso é uma coisa que eu estou querendo salientar aqui. O Emicida é único. O Emicida é bem depois do que eu tô falando. É que deve ter uma galera mais jovem aqui no chat, né? A gente teve, por exemplo, uma né? Uma não onda de músicas críticas depois da Guerra do Iraque. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, teve um surgimento de uma pancada de músicas e artistas que eram extremamente críticos e vocalmente críticos à Guerra do Vietnã. No caso da Guerra do Iraque, a gente não viu isso. E isso foi por projeto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cercearam todo tipo de manifestação contra a Guerra do Iraque, para não sofrerem a mesma pressão que sofreram com a Guerra do Vietnã. De cabeça, de grupo muito grande, eu consigo lembrar de 2 só, que frontalmente falaram da Guerra do Iraque. A Madonna e o Green Day. São 2 que falam de maneira frontal, assim, né? O Creedence tem uma música diretamente contra a Guerra do Vietnã. Do System eu não lembro de nenhuma música que eles falam especificamente da Guerra do Iraque, mas eu não duvido. Talvez seja porque eu não conheço. Na verdade, quando eu vi a System eu não falava inglês. Então eu não sei. Sistema fodão.
Como ousa esquecer o MC Reaça? Puta merda. E tem também a banda Os Reaças, a banda mais calva do Brasil. O sistema é foda. O sistema é foda. Que tinha também uma crítica generalizada ao sistema. Qual sistema? É o sistema, parceiro. Mamonas, eu não vou entrar nessa discussão de se os Mamonas seriam reaças ou não hoje em dia. Promete que você nunca vai ser calvo. Olha, se eu for, aí partiu Turquia, né? Já aproveito pra conhecer Ankara, trocar ideia com os comunistas de lá, ter um movimento forte lá, fazer carinho nos gatos de Istambul. O Ayrton Senna seria reaça. É que tá em carro, né, gente? Aí eu não... Essa coisa de Ayrton Senna, herói da nação, dirigir o carro, comigo não tem muito respaldo, sabe? Tem que parar de usar boné. Eu só uso boné em live. Então, minha linha capilar, se é que esse termo existe, não é prejudicada pelo uso de boné. Qual a sua opinião sobre grunge? Eu acho que falta uma banda que nem o Nirvana pra unir todas as tribos. E New Metal soa como chocolate surpresa, suco de arma e sítio do pica-pau amarelo depois do almoço. Esse é o som que New Metal tem pra mim. Sim, o Kurt Cobain... Não é engraçado que o Kurt Cobain seria criticado de woke hoje? Tocando de vestido... O que mais que ele fez? Falou que era gay. Ele tem aquela frase, eu seria gay pra te irritar. Como Slayer soa pra você, Guitar Hero. Ah, cadê o Live Pix? Boa. Eu só tô enrolando enquanto a galera tá na carência aqui. Tá em carro, exatamente. Tá moscando, Brown? E aí, bora começar a pauta? Tu tá apagando por acaso? 3h20 da tarde, pinguim na tela. Mais grosso que cintura de sapo. Calor pra caralho. Pinguinos. Pra quem não me conhece, o que eu tô falando? Pra quem não conhece o quadro de hoje é o dia que eu respondo perguntas e respondo respostas, e tem animais na tela. E é o dia que a gente fica mais de papinho. Vocês podem mandar perguntas pelo Superchat ou pelo LivePix que está aí fixado. Eu não respondo canalices e também evito responder coisas que eu não sei para não desinformá-los, né? E eu espero que vocês sejam compreensivos com a quantidade de perguntas que eu recebo, porque eu não tenho tempo hábil para respondê-las todas. Bom, se a gente tiver sexo animal de novo, eu vou começar a parar de colocar essas coisas. Eu não sei se isso é sexo ou se eles estão surfando um no outro só. Enfim, é toda vez, né, velho? Toda santa vez. Eita, bicho cópula. Eu espero que os pinguins não comecem a se bicar e sangrar também, que é uma coisa que eles fazem às vezes. Eu não acho que eles estão surfando um no outro. Deixa os garotos brincar. Vamos lá. Deixa eu ver os superchats aqui. Lembrando também que às vezes alguns superchats se recusam a aparecer no registro aqui. Ó, já tem um... Cara, agora eu entendi. Ele só vem pro registro quando ele expira no chat. Enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? O que eu acho uma besteira. Isso. Vai expirar o de R$20. Deixa eu ver se é isso mesmo, se ele vai aparecer aqui. Não entendo, não. Eu tô pensando alto, Eu peguei o esquema. Foi eu que peguei o esquema. Eu tava reclamando de uma coisa que na verdade não é um problema. Não fica na aba atividade, então, pelo que eu tô entendendo, se ainda tá aqui em cima no chat, não aparece na aba atividade. Porque, por exemplo, essa doação aqui do Quinho não tá aqui, não tá na aba atividade. Negócio, bagulho fácil do caralho. Peguei o esquema! Aqui, agora expirou. Deixa eu ver se aparece aqui. Não. Tá, não, eu não peguei o esquema. O YouTube... Cara, é foda como... Quer ver que algum plugin meu aqui... Não é possível isso ser tão ruim. É foda como o YouTube é uma plataforma de streaming ruim, cara. Tipo, inexplicavelmente ruim. É uma merda, porque a pessoa doou então, fez uma pergunta, eu não tô conseguindo ver qual que foi. Não tá em atividades, cara. Eu não entendo isso. Privatiza que melhora. Eu nem sei qual que é a pergunta. Você perdeu 20 lelecos. Eu não sei. Eu real não sei qual que é a pergunta. Bom, então saiba que... Caralho, prefeitura de Araçatuba. Saiba que às vezes eu não respondo e não é por falta de educação, não. É porque eu não tô vendo. Não é o LivePix. O LivePix funciona. O que não tá aparecendo é o superchat do YouTube. Ah, vocês querem me calar, é? É isso? Tô achando que é isso, hein? Tem que vender o YouTube pra Enel. Bom, vamos ler as perguntas que o YouTube resolveu mostrar, né? Será que ele censurou alguma coisa? Será que é isso? Alguém manda, sei lá, uma doação escrito alguma palavra chula, tipo cuceta. Ou sei lá, Ciro Gomes. Alguma coisa assim que talvez o YouTube ache ofensivo e bana. Só pra eu ver um negócio aí. Alguém manda R$100 aí rapidão só pra eu ver um negócio. Israel, alguma coisa assim. Nossa, eu cuspi. Maok mandou cu, R$2. Cu e cuceta apareceu. Liberal, cuceta, Palestina apareceu. Palestina eu achei um teste de fogo, de verdade. Se não censurou Palestina, então não é censura. Gente, tá pra além do meu motivo de força maior. Eu não respondi o bagulho por motivo de força maior, real, assim. Cisgender, gostei. Esse é teste de fogo também.
Cisgender passou. Passou, não temos uma rede do Elon Musk aqui. Prefeitura de Araçatuba mandou R$10. A sua mensagem diz cuceta. Priquito. Só palavras. Duquinho, manda aí no chat, eu vou ver. Só palavras de baixíssimo calão. Ciranha. Alexandre de Moraes. Travou não. Gente, é complicado ler o chat e. Nossa, Gustavo Vaca mandou 5 PLNs. Mandou 5 planos de libertação nacional. Isso é curioso do YouTube, que as pessoas usam moedas que eu não conheço. E o PT, hein? Bom, vamos responder alguma coisa que que eu tenho acesso, né? PLN é Polônia. Maurício mandou 10ão. E o... Beleza, galera. Já testamos aqui. Enfim, é muita sobrecarga sensorial pra tentar responder coisas sérias aqui. Ó o Duquinho, cadê? Deixa eu ver aqui, que eu não quero ser injusto. Aqui. Surpreendi com a posição da UP para voto nulo em BH. Entre 2 candidatos de direita, um deles candidato do Nicolas, ressuscitando kit gay. O que faria aqui? Cara, eu vou ser bem sincero dando a minha opinião. Eu acho que o voto nulo é justo, de verdade. Porque a diferença na prática entre os dois, assim, é mais na área do discurso. Você sabe que na prática os dois vão ser privatistas, os dois vão desidratar o orçamento público, os dois não vão olhar para os mais desfavorecidos, não vão regulamentar moradia popular. Então, sabe, eu acho que a UP manifestar apoio por um candidato abertamente de direita, assim, é um compromisso que ela não deveria ter. E eu tô dando a minha opinião acerca da organização alheia, que é uma coisa que eu evito fazer. Mas é porque eu estive presente em eventos nos quais eles esclareceram isso. E eu concordo. Eu particularmente... É meu ponto de vista, tá? Eu concordo. Bom, vamos responder aqui. E se não aparecer coisa, me avisem, tá? Porque, como é que vocês vão saber que não apareceu? Feeling. Acho que é isso. Devemos buscar aliados trabalhadores em todos os lugares sem exceção? Mesmo bolsonaristas e pró-intervenção militar, fiz isso numa barbearia cheia de bolsonaristas, não sei se ajuda-os. Eu acho que a gente não pode ter um ponto de vista individualista acerca disso. Por nós, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer nós comunistas? Bom, nós comunistas temos que buscar o convencimento e a organização da classe trabalhadora de maneira coletiva. Então, o primeiro ponto aqui. Se nós estamos falando de convencimento... Nós comunistas, beleza, ainda bem que você viu a minha pergunta e conseguiu responder a tempo. Porque aí eu consigo te responder melhor. Nós comunistas visamos esse trabalho de forma coletiva. Então a primeira coisa é não fique acreditando, não acredite que esse tipo de coisa deve ser feita a nível individual. Ou seja, nós comunistas a nível individual devemos individualmente ir para os espaços e convencer as pessoas tete a tete. Não é isso. Vamos falar de 2 frentes que podem contemplar a sua pergunta. Uma é o convencimento mesmo. E esse convencimento se faz muito pelo exemplo. Se faz pelo exemplo. Então, uma das coisas que a gente diz é que as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. E ter a organização comunista robusta, militante, presente nos espaços, é uma força muito mais convincente do que apenas as palavras. Apenas as palavras, sem esse respaldo real, material e cotidiano, tem uma dificuldade muito grande de penetrar em pessoas que... penetrar na mente das pessoas que já estão plenamente convencidas do outro lado. E o meu ponto é, essas pessoas não foram convencidas do outro lado do dia pra noite. Lá ele mas enfim, as pessoas não foram convencidas do outro lado do dia pra noite. Elas foram convencidas muitas vezes pelo contato constante com esse discurso, inclusive com essa prática. Então, a gente deve buscar apoio e organização de toda a classe trabalhadora. Buscar. Mas não ache que essa busca deve ser feita de maneira individual. A outra questão é, a gente não busca apenas apoio. A gente não busca apenas convencimento. A gente busca também militância. A gente busca também organização. E sim, buscar organizar a classe trabalhadora nas suas categorias, na sua classe, nas suas regiões, é importante. Toda ela. E por que isso aqui é importante? Acho que a primeira parte da pergunta está respondida, que é sim, mas não pense que a gente faça isso de maneira individual, tampouco só no campo do discurso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, por que a gente deve pensar dessa maneira? Porque, gente, o Bolsonaro foi eleito com mais da metade dos votos. No segundo turno, né, quando ele foi eleito. A gente não pode acreditar que toda essa população não pode ser futuramente convencida de que isso foi um equívoco. Convencida de que estava advogando contra a sua própria classe. A gente não pode acreditar nisso. E, bom, a prática mostra que isso não é verdade. Muitas vezes essas pessoas... Porque a gente não pode pensar que a coisa é da seguinte maneira. Deixa eu reformular aqui. As pessoas não têm contato, por exemplo, com o comunismo marxista-leninista organizado e de linha correta, o bolsonarismo,
ponderam sobre as duas coisas e decidem a partir do raciocínio. As decisões políticas não ocorrem dessa forma. Muitas vezes, as pessoas enveredam para o lado da extrema-direita porque é a única opção que foi ofertada. Ou seja, essas pessoas foram politizadas dentro do discurso da direita. O único discurso que abre a porta para a decisão do cotidiano das pessoas foi esse. Então não é uma escolha deliberada que parte de uma ponderação. É falta de oferta. Por isso que quando a gente fala do nosso trabalho, não é só convencimento e a militância, mas é também presença. Porque a presença é uma das coisas que pode ofertar para essa pessoa algo que ela sequer sabia que existia. Entende? A gente fala o tempo todo do realismo capitalista, de que as pessoas não conseguem imaginar um mundo diferente. Imaginar. Uma das coisas que o capitalismo faz e que os ideólogos do capitalismo fazem é naturalizar as estruturas capitalistas. Dizer pra gente que sempre houve exploração. De que sempre houve pobres e ricos, os de cima e os de baixo. Sempre houve e sempre haverá. E essa naturalização impede a gente de enxergar para além disso. Enfim, eu dei uma resposta com muitas frentes, mas eu tô levando essa pergunta mais pro pessoal porque eu tenho refletido a respeito de como eu parei de enxergar as coisas desse prisma individual. Parei de enxergar a questão do ponto de vista de que eu tenho que fazer, tipo, quando eu for conversar com alguém conservador, o que eu faço? Claro que isso é importante saber como fazer, mas não é isso que vai mudar a estrutura. A gente tem que começar a pensar... Nossa, eu tô gaguejando muito hoje. A gente tem que começar a pensar as coisas de maneira mais coletiva, como um trabalho coletivo e contínuo. Por isso que eu faço muita questão, gente, de falar nós, sempre, nós. E por isso que eu gostei que você falou, devemos buscar aliados, você implicou que somos nós. Se eu me organizar, eu consigo dar exemplo com uma comunidade envolvida exatamente em fazer a galera da barbearia largar o fascismo como resposta para tudo. O seu exemplo arrasta. Estar presente arrasta mais do que o discurso. E aí, quando a galera da barbearia vê o pessoal da sua organização lutando pelos direitos das pessoas do bairro, dos cidadãos da cidade, esse exemplo é muito importante, entende? Enfim, eu acho que eu não tô raciocinando muito bem hoje. Tem dias e dias, né, gente? Às vezes... A frequência das lives me causa uma certa estafa mental. Ressaca? Não. Cansaço de trabalho mesmo. Tem dias que são noites, Eu acho que o calor tá foda aqui hoje. E eu tive que devolver o meu ventilador da Beyoncé, né? Aí agora eu tô tendo que sofrer as consequências. Deixa eu ver aqui. Kim Meinhof mandou 10ão. Boa tarde, Janzinho. Eu acho que seria muito da hora da sua parte falar sobre o Saara Ocidental. Sim, temos camaradas que em breve farão uma viagem de solidariedade com o povo saharaui e eles precisam de divulgação. Sim, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo introdutório sobre o que é o Saara Ocidental. Pra vocês entenderem de que a Palestina não é o único lugar do mundo que tá sendo colonizado debaixo do nariz de todo mundo. E as comparações do Saara Ocidental com a Palestina não são levianas, de verdade. Não há pobreza que resista a 17 horas de trabalho. Concordo, porque depois de morto, aí você não é mais pobre, né? Papagaio verde. Tenho duas perguntas. Como ainda existem árabes dentro de Israel? E outra, se o valor de um produto é o trabalho socialmente necessário nele, porque os preços mudam com a inflação e a escassez? Porque valor e preço não é a mesma coisa. A resposta é muito rápida. Valor e preço são conceitos bastante diferentes. O que o Marx diz é que o valor pauta os preços. Mas em uma economia de mercado, os preços têm tendências e contratendências. Porque a ideia da teoria de valor não é determinar preços de maneira precisa, mas é discutir exploração do trabalho. O que o Marx está provando com a teoria do valor é de onde se cria o valor e de onde se explora e se acumula o valor. Os pinguim transando de novo. O que o Marx está preocupado é com um nível de abstração muito maior do que formação de preços. Ele está preocupado com comprovar que há exploração e da onde essa exploração vem. A respeito dos árabes dentro de Israel, como ainda existem árabes dentro de Israel, você quer dizer, por que não expulsaram todos? Isso cria uma fachada tem duas razões. A primeira é que cria uma fachada de democracia, porque esses árabes têm direito de votar e eles usam isso como argumento de olha só como Israel é a única democracia do Oriente Médio, né? Só que tem uma questão. Eles fizeram de tudo para que esses árabes fossem minoria, e não só isso. Existem leis que segregam esses árabes. Por exemplo, existem leis que você só pode comprar terra e possuir terra se você for judeu. Esse é um dos tipos de lei de segregação de árabes que são cidadãos de Israel. Porque Israel diferencia cidadania de nacionalidade. É o único país do mundo que faz isso hoje em dia. Você pode ser cidadão de Israel sendo árabe, mas você só pode ser nacional, só pode ter nacionalidade israelense se você for judeu. É étnico. E tem uma outra coisa. E isso é uma coisa que o marxismo contemporâneo tem descrito cada vez mais. Existe uma forma de colonização externa e uma forma de colonização interna. Pensem no seguinte. Era comum
as indústrias europeias exportarem o seu capital para explorar a mão de obra barata em outros países. Então, no país ficava a sede, como se fosse uma metrópole, e se exportava esse capital para explorar a mão de obra em países subdesenvolvidos. Só que existem certas áreas de trabalho, certos ofícios, que não podem ser exportadas. Então existe uma colonização interna de uma mão de obra pauperizada e barata dentro dos próprios países colonialistas e imperialistas. Hoje em dia a gente vê isso de maneira clara com a imigração na Europa. A imigração na Europa é uma forma de trazer essa mão de obra terceiro-mundista para dentro do território europeu para executar os trabalhos de mão de obra desqualificada. Então é uma forma de colonização interna. Os árabes dentro de Israel têm os piores empregos. E os árabes de Gaza têm os piores dos piores. Isso quando tem emprego, porque o desemprego lá é 80%. Era, né? Antes da guerra, agora não tem nem mais parâmetro, mas antes era 80%. E isso era igualzinho ao apartheid da África do Sul. Igual. Essa coisa de subempregar gente de dentro de uma prisão a céu aberto, de um bantustão, é exatamente como o apartheid da África do Sul fazia. Então, eu espero que eu tenha explicado a questão de por que tem árabes, né? Primeiro porque dá a fachada de uma democracia, mas esses árabes são segregados. E lembrando que tem leis que proíbem você de questionar o regime de Israel. É como se durante a escravidão você pudesse se eleger, mas não pudesse questionar a escravidão. Então, né? De que adianta? E eles podem participar das eleições e votar, mas eles nunca conseguem maioria porque eles foram etnicamente limpos, né? Eles não podem votar em nada que questione o regime de apartheid. Ou seja, que questione a sua própria segregação racial. E existe esse regime de exploração da mão de obra barata dentro de Israel. Os árabes têm os piores trabalhos dentro. Quando você deu aula em escola pública, tinha aluno militante marxista? Não. Não que eu saiba. Hoje é que eu tô vendo secundaristas que são abertamente marxistas, né? Mas na época que eu tava, eu não vi. Tô lendo o chat, gente. Bom, é isso. Vamos lá. O que você acha das análises do Frederico Krepp? Não conheço. Surra é uma banda de punk que é boa. Aqui o pessoal tá falando das bandas, né? Garotos Podres, Blitz, não sei, viu? Af tá em carro. Qual a sua visão sobre o Murray Bookchin? Não conheço também. Eu não conheço tudo, né? Tenho 18 anos e me radicalizei tem 1 ano, quando estudava no Instituto Federal. Quando vejo uma discussão onde posso me posicionar politicamente, vejo que as pessoas não me levam a sério por ser mais nova. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma sina que é difícil de superar. Eu vou dizer, com perdão de transformar um problema seu em um problema meu, mas eu tenho cara de mais novo. As pessoas acham que eu sou muito mais novo do que eu sou. E eu sou subestimado por isso. Isso é que é surreal. Eu não lembro se eu já contei essa história de que uma pessoa já chegou pra mim na rua e falou que demorou pra ver o meu conteúdo, ver os meus vídeos, seguir o meu canal por conta da minha aparência. Então é uma sina que eu francamente não sei como superar, mas o que não faz com que o seu trabalho de militância cotidiana, no dia a dia, seja menos importante. Como diria Alexandre Magno, com seus 32 anos, boné pra trás e skate, o jovem no Brasil não é levado a sério. Qual é a sua idade? Quantos anos vocês acham que eu tenho? É que hoje eu tô no meu modo Godinho. Ó, eu vou ficar mais jovem ainda. Ó, olha que bonitinho. Eu tô pronto pra ser um estudante do ensino médio num filme... 40 você quer ser banido, né? Eu tô pronto pra ser um estudante do ensino médio num musical de ensino médio estadunidense no ensino médio. A maior parte tá batendo próximo. Eu tenho 31. Mas muita gente acha que eu tenho 20 e poucos. 20 bem pouquinhos, assim. Acho que é a minha incapacidade genética de ter barba. 38 fácil, Isso porque o filtro de pele tá ligado na câmera. Não acreditem no que vocês veem na internet. Deixa eu ver um pouco dos live pixels. Nossa, quanta coisa. Eu vi as doações da live passada. Eduardo Silva, na minha terra, cu se diz as de copas. Eu espero que tenha pessoas aqui na live que não tenham esse contexto. Vinícius, como você enxerga a crítica do Pierre Clastres ao materialismo histórico? Eu não vou entrar nos meandros aqui, até porque eu não sou antropólogo, mas eu discordo muito da conclusão dele. Muito. E isso não tem muita aderência na academia. Vocês não conhecem muitos clastristas por aí. Porque o Pierre Clastres, pra mim, ele inverte causa e efeito. E pra mim, um equívoco dele, né? E não acho que é um equívoco, é mais uma discordância da parte dele. Pra que o argumento dele faça sentido, ele deliberadamente deixa de fora o elemento dialético do materialismo histórico. Então ele diz que a política precede a economia. E eu discordo pra caralho disso. Pra caralho. Novamente, porque ele categoriza o materialismo histórico como sendo determinista, mas para você enxergar o materialismo histórico de maneira determinista, você tem que descartar a dialética. Não é à toa que a gente chama de materialismo histórico dialético. Por isso que o Lenin também se dedicou tanto a ler o Hegel e a dialética hegeliana. Ele era um dos grandes defensores de que o elemento dialético não podia ser ignorado. Enfim, eu respondi uma pergunta que é foda, eu não gosto muito de responder esse tipo de pergunta, porque 3 pessoas vão entender do que eu tô falando, porque é uma coisa de academia. Só pra introduzir vocês no assunto.
Pierre Clastres é um antropólogo francês que tem uma crítica ao estruturalismo, que era muito dominante na antropologia, e ao materialismo histórico dialético, ao marxismo, né, segundo ele. E a crítica dele tem, na minha opinião, esse ponto de vista que deliberadamente deixa de fora o elemento dialético ou não dá a ele o peso que ele tem na teoria marxista. Só para vocês entenderem qual que é a discussão aqui. Mas, de novo, não vou entrar nos meandros disso porque eu não sou antropólogo e uma maneira fácil de conseguir levantar briga na internet com gente pedante é falar desses assuntos. Você acha que o Boulos vira? Olha, eu vou dizer uma coisa, gente, que eu respondi na live passada. Mas um dos jeitos de conseguir virar foi fazer o que ele fez com o Pablo Marçal. Eu não tô brincando. Para que o Boulos vire, ele precisa dos votos do Pablo Marçal e ele precisa furar a bolha e ser visto pela direita. Ele precisa disso. Então, utilizando a tática dele, que é uma tática que eu discordo, tá? Já vou deixar isso bem claro agora. A tática que eu discordo, utilizando essa tática, ele fez da melhor maneira possível. Ele tentou gerar um fato bombástico nas vésperas da eleição. Isso é certo, tá? E por que eu quero que ele vire? Porque eu quero o melhor para a classe trabalhadora paulistana. Eu quero que as pessoas tenham o máximo possível agora, tá? Vai ser rebaixado? Vai. Vai ser um inferno? Vai. Ele vai sofrer muita oposição? Vai. Mesmo assim. E de que tática que eu discordo, que eu tô me referindo? Tudo bem, muito boa a campanha do Boulos de viajar por todos os bairros, de dialogar com a população, de estar sempre nas ruas, de levantar palco na praça das... Não, foi na frente do Teatro Municipal, acho que ele levantou. Só que de 2 em 2 anos, né? Ou nesse caso, para a prefeitura, de 4 em 4. E aí, né? É foda fazer isso só nas eleições. É aí que mora o problema, gente. Lembra que a gente tava falando no começo a respeito do convencimento? Essas pessoas não foram convencidas do lado da direita do dia pra noite. O grande problema é esse. O calcanhar de Aquiles do nosso campo, e eu tô falando do nosso campo de uma maneira ampla, é presença. É trabalho de base. É a oferta de uma alternativa. Só tentar vencer pela propaganda num período de 2 ou 3 meses não dá certo. Não dá certo e nunca deu. Boulos falando de comunismo sem querer falar de comunismo, eu reparei nisso, achei curioso. Porque o Marçal chamou ele de comunista todas as vezes e ele não desmentiu nenhuma, né? Em algum momento ele fala, não, eu não sou comunista não. Ele faz isso, acho que não, né? Exato, eu concordo com você, Jordan. Acho que se pronuncia assim, né? Tô pronunciando como se fosse em inglês. Eu não concordo com o método, mas dentro do método que ele escolheu, ele fez da melhor maneira possível. É isso que eu tô querendo dizer. Não desmentiu, né? Ele não diz nada, ele finge que ele não ouviu. É um negócio meio assim, ele desconversa, exato. E acho curioso, eu gostaria de saber qual foi o pensamento dele por trás disso. Porque se ele desmentisse, ele ia parecer que comunista é uma ofensa. Estranho, né? Como que a burguesia faz esse trabalho de base chegando nas pessoas? Dominando toda a mídia, todo o sistema de comunicação, todos os jornais, todas as revistas, todos os canais de televisão e todas as estações de rádio, tendo maioria em todas as igrejas evangélicas, desenvolvendo currículos escolares e tendo poder material do capital. Só pra começar a conversa. Só pra começar, é o começo da conversa. Eles estão de hack do GTA, eles estão cheatados. E dada essa circunstância, pra vocês verem a força que a razão tem, porque eu sempre falo isso, uma das coisas que a gente tem, que a burguesia nunca tira da gente, é que a gente tem a razão, a gente tá do lado certo. E dada a desproporção de poder, era pra gente não ter nada. E a gente ainda assim consegue. Eu mesmo consigo ter um canal sustentável. Nesse cenário. A gente consegue ter um partido comunista que nem a UP que cresce pra caramba. Dado o cenário, se a gente não tivesse com a razão, era pra não ter UP nenhuma. Eu tava lendo os live pics, né? Nossa, demorei pra caramba pra responder o negócio do Pierre Clastres. Você acredita que vale a pena fazer uma união de jovens de 15 a 22 acho que cortou por conta do limite aqui. Aqui na organização só tem trotskistas. Nós, jovens... A pergunta ficou bem picotada. E eu acho que eu não entendi. Porque eu não sei... É aí que tá, né? Aqui só tem trotskista. Trotskista de qual organização? Tem trotskistas e trotskistas. Depende da organização, dá pra dialogar. Depende da organização, a gente tem que tratar que nem extrema-direita. Tô falando sério. Então acho que parte da análise política mesmo. Dá uma fórmula, assim, de... não, devemos rejeitar toda forma de aliança que não é perfeitamente alinhada com os nossos ideais e a nossa tática, eu acho um pouco leviano. Por exemplo, o pessoal tem um monte de trotskista e dá pra dialogar com eles tranquilo. Agora, o PCO se autoproclama trotskista e a gente tem que tratar eles que nem extrema-direita. Então, vareia. Ian, vai ter vôlei depois da Revolução? Olha, gente, vocês não fazem ideia de como os países socialistas incentivam esportes, viu? É só ver a performance de Cuba nos Pan-Americanos, por exemplo. E mesmo nas Olimpíadas. E olha que curioso. Cuba, depois da Revolução, ilegalizou o esporte como ofício. Não era mais possível ser, digamos assim, trabalhar como atleta. E desde que Cuba fez isso, Cuba teve as melhores performances da história nos Jogos Olímpicos e no Pan-Americano. Por quê? Porque tem incentivo público pra todo mundo praticar. E isso é uma coisa que eu vi na China também. Na China, todo mundo pratica esporte. Qual? Sim.
Teve até um chinês que falou assim, nosso esporte favorito aqui é futebol, apesar da gente ser horrível jogando futebol. Cara, e a variedade é impressionante. Eu conheci uma pessoa que lutava esgrima, conheci uma pessoa que fazia bike, como é que chama aquela? Mountain bike. Tipo, esportes com uma variedade. E tênis de mesa, eles jogam muito, muito lá. Teve aquela, entre aspas, polêmica da medalhista que trabalha em restaurante. Sim, a medalhista é trabalhadora. É vergonha ser trabalhador? Tem aquele campeão, tem o... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Tem esse boxeador cubano que é o Teófilo Stevenson. Ele ganhou, eu tô vendo aqui, ele ganhou 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas, no boxe, e ele é operário. E aí, se eu não me engano, tentaram chamar ele pros Estados Unidos pra ser boxeador profissional. Ele falou, não sou boxeador, eu sou operário. Sim, trabalho, gente. A gente pratica esporte e trabalha. O que tem? É impressionante que a ideologia burguesa transfere esse preconceito pra dentro de uma experiência no qual ele não tem respaldo. Não existe vergonha nem humilhação em trabalhar, tá, gente? Mas eu não tenho trabalho e nem pratico esporte. Bem-vindo ao neoliberalismo. Nossa, eu bati o olho no chat, eu ouvi falar que o Platão era comunista. Eu não consegui ver quem falou, mas não funciona muito assim, não. Eu nem estudo e nem trabalho. Nem trabalho e nem pratico esporte. Foi popper das ideias, isso. Essa macaco arrogante estava aqui na live com o Pedro. Foi popper das ideias, essa. Seja lá quem te falou isso, não confie nessa pessoa nem pra cuidar de um cacto, tá? Só é uma dica do tio. Desbloquearam nem estuda, nem trabalha e nem pratica esporte. Eu tava lendo os pics, né? Deixa eu ver aqui. Como sobreviver numa casa onde os pais são fãs da Jovem Pan? Assim, brincando, mas não brincando, eu já vi gente que pega... Por exemplo, a galera mais velha assiste muita live na TV. E aí, algumas pessoas pegam e começam a, tipo... Pegam o perfil que tá vinculado na TV e seguem, tipo, o ICL. Seguem o Meteoro. E aí as pessoas começam... Porque a galera mais velha, gente... Sem querer, assim, ser generalista, mas muita gente mais velha assiste o que tá na frente deles. E trata o YouTube como se fosse meio televisão. Não tem tanto essa concepção que a galera mais nova tem de que é uma escolha. E, bom, não é uma escolha. O YouTube te empurra programa de extrema direita o máximo que ele pode. Então, muita gente começa a assistir coisa de esquerda porque tá assistindo o que tá lá na frente e realmente começa a escutar. Eu não tô brincando. Por isso que a gente diz que não dá pra tratar a internet como sendo esse campo fértil pra todos disputarem em pé de igualdade e que vai vencer a supremacia da verdade. Não é isso, tá? Por que a Hannah Arendt é odiada pela esquerda? Porque ela foi contratada pela CIA pra desenvolver uma teoria que equiparava a experiência soviética com a experiência nazista. Respondi de maneira categórica. Gostaria de saber qual a posição dos comunas sobre estágio. Eu não sei em geral, mas eu falei sobre isso no passado. Estágio é uma ferramenta para superexploração do trabalho jovem. O que se chama de você vai adquirir experiência é aproveitar a sua situação, na qual você ainda tem a capacidade de viver com seus pais ou viver com auxílio de terceiros e superexplorar o seu trabalho, possibilitando dentro da lei o pagamento abaixo do salário mínimo. Confundo Hannah Arendt com Ayn Rand. A Ayn Rand é muito pior. A Hannah Arendt é uma mulher muito inteligente, ela só é vendida. A Ayn Rand não tem nada que salva. Ou a Ayn Rand é do objetivismo, exatamente. Que é uma coisa que você nem vê em manual de filosofia, é o bootleg do bootleg, é mais motivo de piada, assim. A do BioShock, exato, boa referência. Conhece o José Paulo Neto? Eu uso os trabalhos dele no meu vídeo sobre princípios básicos do comunismo. Como funciona a distribuição de renda no comunismo? Como assim? O que a gente chama de política de distribuição de renda no capitalismo são políticas públicas para remediar contradições internas do capitalismo. Esse tipo de contradição não existe no socialismo, né? Tô falando de socialismo que são experiências reais. Então, se nós temos, por exemplo, política de pleno emprego com valorização anual de salário mínimo a partir do aumento da produção e socialização da mais-valia gerada socialmente, né, tanto por cooperativas quanto por estatais, não precisa de política de distribuição de renda. A própria política de redução da desigualdade vem através de política de emprego. Por isso que a gente fala também que a renda básica universal é uma armadilha liberal. Porque o que nós defendemos para além da pauta máxima, que é o controle sobre os meios de produção, a gente defende política de pleno emprego. A empregabilidade é importante. Porque ficar no desemprego te desempodera como classe. Não sei nem se essa palavra existe. Você ama o Fernando Henrique e não vai ter mais porque odiamos? Isso é uma boa deixa pra eu falar sobre isso. Eu gosto de fazer os vídeos longos e trabalhados. Só que tem uma questão, gente. Demanda muito tempo. E conforme a equipe que trabalha comigo foi crescendo, eu preciso garantir um fluxo de vídeos muito grande. Pra conseguir fechar o mês mesmo. Pra conseguir pagar tudo e fazer funcionar. E também expandir o canal da maneira como eu quero expandir, alcançar mais gente. Eu preciso me preocupar com entregar o básico
né? Toda semana. E isso toma um tempo do caramba. Então, colocando na ponta do lápis, fazer esse tipo de vídeo não vale a pena pro sustento do canal. Se eu tivesse o sustento do canal garantido, aí eu faria só vídeos naquele formato. Claro que comentar pautas quentes eventualmente seria positivo. Mas eu só sou um. E eu tenho que me conformar à estrutura do YouTube, infelizmente. Qual que é o custo do canal? Trabalhando com 2 roteiristas, um editor e uma pessoa que gerencia minhas redes sociais, alto. Mas sem essa equipe eu não consigo manter a frequência. Não consigo. Porque uma coisa é fazer as pautas de vez em quando. O problema é fazer toda semana. Isso é foda. Por 4 anos. Nossa, pra vocês verem como eu sou cabeça de vento e tô estafado. O canal fez 4 anos agora e eu nem falei nada. Fez 4 anos, 1º de outubro. Primeiríssimo vídeo do canal foi sobre as eleições de 2020. Eu nem comemorei, nem falei nada pra vocês. Tinha planejado comprar chapéu de festa e comprar cento de salgado. Nem lembro o que aconteceu, nem tchum, como dizem os sábios. Qual a visão marxista sobre programas como o ProUni e o FIES? Veja, o ProUni e o FIES são exemplos muito bons do que a gente chama de conciliação de classes. E a gente sabe que quando a gente tenta acender uma vela pro demônio e uma vela pra Deus, um dos dois vai tirar vantagem dessa situação, né? Vamos pegar, por exemplo, o FIES. O FIES foi uma política pública de financiamento de universidades privadas e faculdades privadas. Uma coisa que gerou tanto o incremento do poder econômico, da parcela do poder econômico nas universidades privadas, e criou também um sistema no qual o governo era onerado com esse pagamento, com o pagamento das mensalidades, os alunos não se formavam muitas vezes, e as universidades tinham esse pagamento garantido. Então era quase um programa direto de transferência de renda pública para o setor privado sem ganho nenhum. Muitas universidades orientavam os alunos a utilizarem o FIES porque o pagamento era garantido, não ia ter calote, não ia ter inadimplência. E isso, novamente, era tentando aumentar a acessibilidade da classe trabalhadora ao ensino superior, só que agradando o setor privado. E aí o setor privado tirou vantagem disso. E os ganhos foram menores do que se diz. O ProUni opera mais ou menos sobre a mesma lógica, de transferência de recursos públicos para o setor privado, facilitando o ingresso das pessoas no setor privado. E o que a gente defende é todos esses recursos que foram investidos no FIES e no ProUni deveriam ir para fortalecer as universidades públicas. Deveria ir para as federais e estaduais. Claro que as estaduais não são da competência do poder do governo federal. Mas as federais, vamos reduzir as federais. E sim, se expandiram. Tinha que expandir mais, pô. Porque vocês aí sabem que gente pobre usa universidade pública. Vocês sabem disso. Desculpa, falei o contrário. Vocês aí sabem que gente pobre usa universidade privada. Hoje minha cabeça tá lenta. Vocês sabem disso. Vocês sabem que trabalhador usa universidade privada. Vocês sabem disso. Bom, agora não sabia, agora você tá sabendo. Então a crítica é essa. E o aumento do poder econômico para o setor privado aumenta também o poder político desse setor privado. E a gente sabe o poder político que o setor da educação privada tem no Brasil. Não tô gripado não, estou cansado. Concorrida pra caramba pública. Por quê? Porque tem pouca vaga. Tem que expandir as vagas e ter política de cota, que é uma coisa que a gente sempre defendeu aqui, vai continuar defendendo. E tem uma live explicando do começo até o final o que significa isso e por que a gente deve defender. E tem pouca universidade pública, ponto. Tem isso também. Como funcionou a divisão dos poderes no socialismo? Há algum livro sobre? Diversos. Depende do país. Tem mudanças ligeiras. Mas, essencialmente, uma das coisas que o Marx fala na crítica do programa de Gotha é que haverá a preservação de estruturas burguesas no período de transição para a etapa superior do comunismo, né? Que é como ele chamava o que hoje a gente chama de comunismo. E ele estava se referindo ao período que a gente hoje chama de socialismo. E a gente tem, na União Soviética, por exemplo, a gente tinha a divisão de legislativo, executivo e judiciário, tinha isso. Mas o que tinha de diferença era que a burguesia como poder político não estava na equação. Então o poder era construído das bases até o topo a partir de organizações dos trabalhadores. Principalmente fazendo uso do que a gente chama de sovietes, que pode ter a tradução de conselho. Então a grande diferença é o que eles chamavam de poder soviético, ou poder dos conselhos, né? Que isso é uma coisa análoga a praticamente todos os países socialistas, que eram divisões de trabalhadores desde as suas regiões mais pequenas, né, mais locais, até etapas superiores que iam de delegação em delegação. E uma das coisas que, por exemplo, hoje a Coreia preserva, que eu acho muito bom, é que não há carreira de político. Os políticos, por exemplo, as pessoas que trabalham na Assembleia Suprema continuam sendo trabalhadores.
A gestão era dos trabalhadores. Se você é uma pessoa que trabalha... A gente tava falando sobre... Tinha aí a medalhista que era cozinheira, garçonete, trabalhava no restaurante, eu não lembro. Enfim, vamos supor que você é cozinheiro. Você trabalha na Assembleia como congressista e é cozinheiro. Você é as duas coisas. Não existe profissão congressista, profissão deputado. Era garçonete ela, né? Há uma união entre as pessoas que fazem as leis e as pessoas que usufruem das leis. Então essa era a estrutura. Mas o Marx diz que haverá a preservação, e ele previu isso, né? Haverá a preservação de estruturas burguesas, e uma das estruturas burguesas que foi preservada e que ele previu é o judiciário. Aí tem toda uma outra teoria de jurisdição socialista, enfim, não é minha alçada. E os live pics acumulando. Por que você tá falando como se fosse a minha esposa reclamando da louça? Eu queria entender. O spam no chat me lembrando de que as doações estão sendo acumuladas. Ian lava os pics. Você acha que a organização em Grêmio Estudantil é efetiva? Acho. Acho que movimento estudantil secundarista é importante. E agora a esquerda radical tá tendo uma presença maior também. Que na época que eu tava no ensino básico, nossa, eu nunca nem tinha ouvido falar de um Grêmio Estudantil que fosse parte de uma organização mais ampla. E o que é bom disso, eu vou, só pra concluir isso, o que é bom de participar, por exemplo, de organizações desde o Grêmio Estudantil, é que você, quando vai participar de organizações do movimento estudantil no ensino superior, ou de sindicatos, ou que seja, você já chega com experiência. E essa experiência é muito valiosa, entendem? Como isso afeta o Grêmio, aí eu vou ficar devendo, porque tá em futebas, né? Deixa eu voltar aqui pros... Nossa, eu falei que nem os... Somos mulheres, somos amigas... Voltar pro superchat. Planeja ter papo com a Lady Jihar? Sim. O que é o problema disso? O problema não é fazer. O problema é que toma um tempo do cacete botar as legendas. Que pensa, legendar um filme demora. Legendar uma live, um vídeo de 2 horas demora mais porque as falas não param em momento algum. Então o que me faz adiar esse tipo de coisa é o trabalho que eu vou ter colocando as legendas. Por que o nome é Grêmio Estudantil e não Interestudantil? É verdade. Tava metendo pau no Haddad e meu amigo me trucou, falando que essas contra-reformas foram feitas no governo do Temer. Fiquei sem argumentos. Pois é, né? É quase como se alguém pudesse fazer alguma coisa. Talvez o presidente da República, talvez o ministro da Economia. O Haddad tem que imediatamente pedir pro ministro da Economia fazer alguma coisa. Será que o Haddad conhece o ministro da Economia? Pra poder conversar com ele? E possivelmente, né, talvez enfrentar as contra-reformas que foram feitas durante o governo Temer? Eu acho que alguém já perguntou pra ele se ele conhece o ministro da Economia, ou se o Lula conhece o presidente da República também? Quem dera o PT fosse situação, né? Infelizmente, como não é situação, a gente não pode fazer nada com as contra-reformas do Temer. É quase como se ele não quisesse. Por que a privatização da telefonia foi ruim? A gente vai, pra trazer todos os dados, eu não vou falar de cabeça, mas isso aqui é um exemplo que os liberais usam o tempo todo. E que é um exemplo muito ruim. Então, a gente vai trazer os dados aqui a respeito disso pra também derrubar esse mito de que a privatização da telefonia foi um exemplo de como privatização melhora muito o serviço. E eu só pergunto pra vocês, eu tô falando isso de maneira mais coloquial mesmo. Porra, a telefonia no Brasil é boa, gente? Me fala uma operadora que é boa. E agora que as companhias de telefone e de internet estão se mesclando, o serviço de internet e telefonia no Brasil é bom? Se vocês acharem algum que seja bom, me avisa. Porque da última vez que eu tive problema com a minha internet, eu tive que ir pro Twitter e só consegui resolver porque eu sou grande. Defina, bom, tu paga e recebe o serviço. Tu paga telefone e tem sinal na sua cidade, principalmente quando ela é a maior cidade da América Latina. Então, assim, a galera fala da privatização da telefonia como se hoje o serviço fosse foda pra caralho. Aí tu quer muito também, né? Tu quer pagar pelo serviço e ter ele de volta. Pessoal aí falando da qualidade da Laricel, aí eu vou ficar devendo, não tive a experiência. Me indica edições do Capital pra comprar. Eu uso as da Boitempo. Eu tenho as 3 da Boitempo. Os 3 volumes e os Grundrisse, né? E 2, existe bom patrão? Cara, a resposta é mais simples, não importa. Isso não é relevante. Porque se ele for bom ou mal, isso tá, pode fazer diferença pra você de maneira muito pontual. Mas primeiro, ele tem que te explorar porque o sistema é esse. Se ele não te explorar, ele fale. E se ele falir, outra pessoa toma o lugar dele. A gente não pode também enxergar a exploração no capitalismo como uma escolha individual por parte dos patrões. E que só se explora no capitalismo porque todos os patrões decidiram por má índole que eles vão explorar. Pior ainda, com aquele argumento de que o ser humano sempre vai querer o melhor pra si. Inclusive, você perguntou do Capital. O Capital é um livro excelente pra explicar isso. Então, existe um exemplo histórico do patrão bom, que é o Owen. Como é que é o primeiro nome dele? Esqueci o primeiro nome dele. Robert Owen, que é fundador de um tipo de socialismo utópico chamado Owenismo,
Que ele tentava criar... Robert, eu tinha esquecido. Que ele tentava criar fábricas. Ele fez no Reino Unido e fez nos Estados Unidos. Fábricas que eram mais justas, que tinham maior repasse para os trabalhadores e tal. E o que aconteceu foi que ele foi combatido pelos outros capitalistas. Então não adianta o patrão querer ser bom porque ele tá submetido a uma estrutura que independe da vontade dele. Aí é curioso que a gente tem um exemplo histórico de um patrão que tentou ser bom e pagou um preço altíssimo por isso. Aí a resposta mais direta é: não importa muito. Já lavou o LivePix? Eu preciso comprar uma LavaPix automática. Deixa eu voltar um pouco pros superchats. Você acha que Cuba nos BRICS pode gerar uma melhora pro país imediata ou é algo a médio e longo prazo? Acredito que seja a médio prazo. Uma das coisas que eu tô preparando é uma live sobre os BRICS. Porque essa pauta tá muito em alta agora. E que postura zoada do Lula, viu? Do governo brasileiro no geral, né? Claro que o Lula não é o único que tomou essa decisão, mas, cara, o Lula vai ganhar a carteirinha de funcionário do mês dos Estados Unidos com essa porra, hein? Vetando a entrada da Venezuela e da Nicarágua, tá de parabéns. Daqui a pouco o BRICS vai virar RICS desse jeito. O velho peidou no elevador. Conhece o PSL nos Estados Unidos? O PSL é o Partido Socialista, né? Cara, o que eu sei é muito por cima, o que eu sei. Mas me parece... Quem manja mais, me corrija aí no chat se eu estiver errado. Mas me parece um partido social-democrata, né? Um partido quase análogo ao PSB aqui no Brasil. Fazendo uma aproximação grosseira. O socialista tá aí no nome meio de enfeite. PSOL, tá? Pode ser também, social-democrata. Mas eu até joguei mais pra direita. Porque vocês sabem que o espectro político lá nos Estados Unidos é muito estreito, né? Que isso é, inclusive, não é à toa. Isso é resultado de anos e anos de macartismo. As pessoas que eram de esquerda foram perseguidas. A Soberana defendeu o voto crítico no Boulos no segundo turno. Pode falar sobre isso? Sobre quais foram os motivos e argumentos? Obrigado. Bom, a nota esclarece isso. Então, se vocês têm interesse nisso de maneira mais detalhada, nós temos. Mas a resposta é mais categórica do que parece. Crítico porque nós discordamos tanto da tática eleitoral e eleitoreira do Boulos, quanto dos princípios organizativos tanto do PT quanto do PSOL. E defendemos o voto porque nós julgamos que haverá uma melhora mesmo que modesta da qualidade de vida da classe trabalhadora. E nós não acreditamos que defender a piora da classe trabalhadora vai nos colocar mais próximos de uma ruptura com o capitalismo. Quem tem fome tem pressa, quem tá na rua tem que ter onde morar e a gente vai lutar para que isso aconteça agora, tá? Se o Boulos na prefeitura consegue facilitar um pouco esse trabalho, é para ele que a gente vai advogar nesse caso. E os contra-argumentos não me convencem. E aí a chave da questão é a mesma que a gente utiliza para explicar o porquê que a gente fez um apoio crítico ao Lula na eleição. Que é, fazer uma coisa não faz com que a gente abra mão em nenhum momento, em nenhum aspecto do nosso programa, da via que nós defendemos, do tipo de organização que a gente quer construir. Uma coisa não entra em conflito com a outra. Tem uma coisa que eu quero falar. Eu vi uma pessoa perguntando: meu avô cresceu na União Soviética, devo acreditar nele? Pensem no seguinte, gente. Vocês se colocariam nessa posição? Pensa no teu tio, o tio mais X que você tem. Se teu tio for pros Estados Unidos e dar a opinião dele sobre o Brasil, vocês acham que o teu tio... Eu não tô falando teu tio que tem ensino superior em ciências sociais e tem doutorado em formação sociopolítica brasileira. Não tô falando desse cara, tá? Tô falando teu tio, o tio X, assim. Ele vai pros Estados Unidos e vai dar a opinião dele sobre o Brasil. Vocês acham que a opinião dele deve ser levada em consideração ou não? A resposta é: depende. Ele definitivamente pode falar da experiência dele como brasileiro. Mas levar pelo valor... tomar como valor de face... Tomar de forma acrítica a opinião dele acerca da conjuntura política do país é leviano. Tomar pelo valor de face... Eu não sei como é que usa essa expressão. Eu vou parar de usar essa expressão. Por quê? E isso é uma coisa que é importante da gente levar em consideração quando a evidência é anedótica. A experiência imediata de algo não significa que ela traz informações... Como que eu posso formular isso? A experiência imediata, ou seja, a experiência sem mediação, que eu quero dizer. A experiência de ser brasileiro de forma imediata não necessariamente te dá as ferramentas para compreender o que é ser brasileiro. Se a experiência imediata de ser brasileiro nos desse essa informação, não precisaríamos de acadêmicos para estudar o que é ser brasileiro. Estudar o que é a conjuntura sociopolítica brasileira. Basta ser brasileiro que essa opinião já tá construída. E vocês sabem disso, vocês não aplicariam esse critério a vocês mesmos. Vocês não aplicariam esse critério a membros das famílias de vocês e pessoas que vocês conhecem. Então por que a gente faz isso? Por que quando vê a pessoa... meu avô viveu na União Soviética, então tudo que ele fala da União Soviética provavelmente é verdade. Porque ele viveu lá. Vocês não fazem isso com o Brasil. Com cubanos, então, isso é o pilar do argumento gusano. Que é, eu vivi em Cuba, eu sei como é. Não sabe, não necessariamente. É a mesma coisa que dizer que quem vive no Brasil entende o Brasil. Isso não é verdade.
dependendo da pessoa que é brasileira, pode ir pra fora e falar que a gente vive numa ditadura do Xandão lulismo. Que é o que aconteceu recentemente, inclusive. A mulher lá, eu não sei se vocês viram o vídeo da mulher no McDonald's com o Trump trabalhando no McDonald's lá. Porra, ela é brasileira, viveu aqui. Significa que a opinião dela é válida? Não necessariamente. A mulher que falou, por favor, Trump, impeça os Estados Unidos de virar um Brasil. O cúmulo do viralatismo, né? Sou estagiário de psico em uma guarda-mirim. Os aprendizes falam que querem aprender sobre consciência de classe. A Soberana tem algum conteúdo introdutório que eu posso usar? Eu posso recomendar. Eu imagino que hoje em dia a maior parte das pessoas jovens utilizem celulares. Eu quero fazer uma recomendação. Dá uma olhada no meu perfil do TikTok e do Instagram. Eles são parecidos. Lá eu tenho um glossário. E é um glossário que introduz em 3 minutos termos comuns da nossa forma de pensar. Eu acredito que isso possa ajudar dependendo. Eu acredito que esses outros vídeos curtos que eu faço pro Instagram e pro TikTok possam plantar essa semente. É porque eu não consigo dar uma sugestão mais generalista, porque eu não sei de onde eles vêm, pra onde eles vão, qual é a vivência dessas pessoas. E isso se adapta. Mas eu imagino que essas pessoas utilizem mais celular, são jovens, e onde eu crio vídeos mais curtos pra atingir gente que ainda não tá do nosso lado é no TikTok e no Instagram. Lá é onde eu construo isso. Falando a respeito do trabalho do coletivo, para além da nosso trabalho de propaganda nas nossas páginas oficiais, a gente trabalha muito organizando a classe trabalhadora. Então a gente tem organizações de professores, de psis, de juristas. Nosso trabalho é meio esse, assim. Trabalho de acesso à informação e de divulgação científica vem mais por parte dos comunicadores como eu e o Humberto, por exemplo. O canal de nova geração é vídeo rápido. É mais raro a galera querer ver vídeo... Até onde eu vejo pelos dados, tá? Eu vejo, por exemplo, público que gosta do meu conteúdo. A idade que assiste o YouTube é mais alta do que a idade que assiste o TikTok. O que cresce mais rápido, a Soberana ou a UP? Definitivamente a UP, por conta do princípio organizativo dela, que é partido de massas. Então não só ela cresce, como deveria crescer mais rápido, visto... Nossa, eu tô péssimo hoje. Visto o princípio organizativo que ela segue. Quando vai ter o História Pública Game, você acredita que eu tava pensando nisso hoje? Eu sabo. Vido e eu sabo. Eu sou sabão. Eu tenho muito sabedoria. Deixa eu ver aqui. Tô lendo as perguntas, gente. Só um segundo. Qual que é a musiquinha que toca quando você coloca a vinheta do Já Voltamos? É um vídeo do YouTube que chama Capivaras e Vaporwave. É só isso. Eu não sei qual que é a música que tá lá. Como começar a ajudar os meus pais, que no passado sombrio estavam com o Bolsonaro, a se politizarem? Imagino que eles não estejam mais. Somos imigrantes descendentes do Japão. E vejo que sofrem muito no dia a dia do trabalho. E começaram a notar. Interessante. Cara, você já tem a principal porta aberta. Que é as pessoas estão começando a notar que elas são exploradas. Eu acho, se seus pais querem consumir conteúdo, o ICL é o que faz o melhor trabalho de esquerda para pessoas mais velhas. Disparado, assim, não tem nem o que falar. E o pessoal mais velho adora o formato análogo à televisão do ICL. Agora, se você quer dialogar com eles, a história é um pouco diferente. Cara, notar que você tá sendo explorado no trabalho abre a porta para você começar, se você tiver esse interesse, começar a explicar o porquê. E não só afirmar que eles são. Porque às vezes até eu não tô falando que é o caso dos seus pais, tá? Mas às vezes as pessoas notam que são exploradas no trabalho, mas são direcionadas para uma explicação equivocada. Então eu já ouvi essa explicação, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Eu sou explorado no trabalho, mas é porque existem muitos impostos no Brasil e isso impede o meu patrão de me pagar um salário maior. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso da boca de uma pessoa. Que a exploração dela vem dos impostos que os patrões pagam. E nós sabemos muito bem que se houvesse essa redução de impostos, isso ia virar lucro no bolso do patrão. Formação de salário não tem a ver com isso. Esse é o principal argumento. Isso aqui é um exemplo do que o Marx diz no Ideologia Alemã, que é as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. A classe dominante, a burguesia, faz com que os seus interesses pareçam os interesses de todo mundo. Então, é claro, a classe dominante tem o interesse de pagar menos impostos. E ela vai dizer que isso é bom pra você que é trabalhador. Então, aproveite essa oportunidade da percepção dos seus pais estar se aguçando pra começar a falar um pouco de causas. Porque a superfície todo mundo vai sentir. Mas as causas é o que a gente tem que, né, contribuir para que as pessoas percebam melhor. Queria entender como introduzir isso. Eu não sei se eu tenho uma dica geral, porque depende com o que eles trabalham, depende há quanto tempo. Então pensa, pessoas que estão se aposentando agora tiveram um problema muito sério por conta da reforma da Previdência. Reforma da Previdência é uma coisa que foi amplamente difundida pela direita como sendo algo que ia sanear as contas do Estado. Foi apoiada pelo Bolsonaro. Seus pais trabalham em fábrica aí, é bem específica a questão, né? Enfim, eu pensei que seus pais eram mais velhos, porque eu tenho visto algumas pessoas que passaram pelo processo
de adquirir a sua previdência depois da reforma e tiveram muitos problemas. E pessoas que, mesmo tendo esses problemas, não conseguiam associar isso com o bolsonarismo, com o golpe contra Dilma, etc, né? Mas tô tentando pensar numa dica geral pra, se mais pessoas têm esse tipo de experiência, já saberem também, mas não tá me vindo nada na cabeça. Com certeza eu vou. Amanhã, na hora que eu tiver, tipo, no banho, eu vou pensar, caralho, eu sabia, agora eu sei a resposta. Esse filme Carne e Osso é um filme pra radicalizar qualquer um, cara. É impressionante, porque não é nem só sobre fábrica, é sobre frigorífico. Eu lembro, gente, eu costumava assistir aqui no canal documentários com vocês. Eu parei de fazer isso por conta de direitos autorais. E o documentário que mais chocou e mais radicalizou as pessoas foi esse sobre frigoríficos. Esse é um documentário sobre frigoríficos no Paraná e mostra um frigorífico de frango, de galinha, e um de vaca, de boi, assim. E eu achei que ia ser um documentário máquina de veganos, assim, que ia criar um monte de vegano. Criou um monte de comunista, porque a exploração que chocou as pessoas foi a exploração humana. Carne e Osso é o nome do documentário. Carne e Osso, exatamente. E aí, cara, a exploração humana, assim... É curioso, porque o documentário começa com um letreiro falando assim... Nenhuma cena... É uma coisa assim, nenhuma cena desse documentário foi acelerada. E aí você pensa, putz, por que eles estão falando isso? Por conta da velocidade do trabalho nos frigoríficos. Tudo numa temperatura congelante, fazendo movimentos muito repetitivos. E depois eles começam a mostrar muitas pessoas acidentadas, porque eles têm que trabalhar com serras e facas muito afiadas, né? E aí vocês imaginam, depois de horas e horas e horas, num frio do caramba, fazendo o mesmo movimento, você se distrai. Não conseguindo nem conversar com quem tá do seu lado, é um negócio enlouquecedor. Fora as pessoas do chat que trabalham com frigorífico falaram, uma das coisas que esse documentário não consegue transmitir é o cheiro desse lugar. Mesmo sendo frio, o cheiro é insuportável. Então esse documentário foi o que eu falei. Quando eu mostrei, eu imaginei que ele fosse fazer um monte de gente ficar vegetariana, mas fez um monte de gente virar comunista, isso sim. Onde tem esse documentário? YouTube. Tô dando mais uma passada aqui nas donações. Pastores dizem que ser cristão e comunista é incompatível. Entendi que Jesus foi um comunista, pois dividiu o pão e multiplicou os peixes para todos, ao invés de colocar a meritocracia em jogo. Concorda? A respeito da primeira parte, pastores dizem que ser cristão e comunista é incompatível. Isso aqui não é uma questão teológica, isso aqui é defesa de classe, tá? Como hoje em dia nós temos muitos empresários da fé, pessoas que são mercadores da fé mesmo, vendem a religião como sendo um produto que enriquecem às custas de fiéis, o que esses pastores estão fazendo não é um debate teológico, mas é a defesa da sua classe. Se tem uma classe que tem consciência de si e é organizada, é a classe dominante, gente. É a burguesia. E não é exagero dizer que pastores no Brasil, pastores de grandes denominações, não tô falando do seu bairro, da sua esquina, pastores de grandes denominações são da alta burguesia brasileira. A alta burguesia no nível dono de terras, dono de marcas, dono de canais de televisão e dono de bancada parlamentar. Então, quando eles combatem o comunismo, sob o disfarce de ser um debate teológico, de satanismo e etc., na verdade é a pura defesa dos seus interesses de classes, tá? A respeito desse argumento de Jesus ser comunista porque dividiu o pão, eu não gosto desse argumento. Eu não gosto. Por duas razões. O primeiro é que ele é anacrônico. Ele aplica princípios comunistas que não poderiam existir nessa época, porque as ideias comunistas só poderiam ter surgido depois da era industrial. Elas só podem ter surgido depois do capitalismo surgir. É impossível pensar num comunismo pré-surgimento do capitalismo. Esse é o primeiro argumento. O segundo, pra mim, é mais grave. Aproxima comunismo de solidariedade. E comunismo não é solidariedade. Isso é uma coisa que é um argumento muito fraco, porque ele é usado, inclusive, pela direita para dizer que o comunismo é incompatível com a condição humana, porque o ser humano não seria solidário o suficiente, por natureza. E esse argumento é muito ruim, porque o comunismo não é um princípio moral. Não é um princípio moral. Ele é um princípio de uma transformação estrutural. É o caminho em direção à superação de um modo de produção para uma etapa superior. Por isso que a gente está falando de superação. Então eu vou adaptar aqui uma frase do Kwame Ture. Não importa muito o contexto agora, mas eu só tô dando os créditos para ele. No capitalismo, a gente é explorado e vocês sabem disso, né? Do nosso ponto de vista, a solução não parte de princípios morais. Por isso essa questão é problemática. Adaptando a frase do Kwame Ture, se uma pessoa quer me explorar, isso é problema dela. Agora, se ela consegue me explorar, isso é problema meu. Então, vocês entendem? Esse argumento de o ser humano sempre vai querer o melhor pra si não é um argumento condizente, porque a gente não tá buscando superar a exploração a partir do prisma moral.
a partir do ponto de vista moral. Se as pessoas querem explorar umas às outras, isso é problema delas. Agora, se elas conseguem explorar, aí é um problema de todos. E o Kwame Ture tá falando a respeito de racismo. Porque ele tá falando, se o homem branco quer me linchar, o problema é dele, mas se ele consegue me linchar, o problema é meu. É isso que ele tá falando. É a mesma coisa com exploração. A gente quer criar uma sociedade, um sistema, um modo de produção no qual a exploração seja impossível. E não é que ela não seja feita por uma questão de escolha. Então, assim, no socialismo, se as pessoas querem explorar umas às outras, problema delas, elas não vão conseguir. Porque os mecanismos que garantem a exploração no capitalismo são mecanismos de Estado. E quem detém o poder do Estado no capitalismo é a classe burguesa para que esse mecanismo seja mantido. A propriedade privada, que é o pilar da exploração do trabalho, é garantida por uma estrutura jurídica do Estado. Se essa estrutura jurídica for abolida, esse mecanismo de exploração é impossível. Então, tanto faz se as pessoas querem explorar. Elas não vão conseguir. Então, eu particularmente não gosto de, por exemplo, tentar convencer pessoas que são cristãs a virem pro nosso lado usando o argumento de que Jesus era comunista. Eu não gosto desse argumento, porque eu acho que esse argumento tem muitas armadilhas. E eu não tô dizendo que não há como aproximar uma coisa da outra. Aproximar. Mas eu acho que essa falta de rigor, tanto teórico quanto prático, é prejudicial. Não é só uma questão de... Como que eu posso dizer isso? De preciosismo. Essa é a palavra que eu tava procurando. Não é só uma questão de preciosismo. Meu ponto de vista. Sou pastor e prego que Jesus era revolucionário e andava com minorias. Eu não acho esse argumento ruim. Esse argumento eu não acho ruim. Porque, por exemplo, é pertinente apontar a contradição entre a prática de Jesus ser com minorias de verdade, com as pessoas oprimidas, com as pessoas que eram os descartados do seu tempo, e hoje, pessoas que se dizem cristãs terem preconceito com essas mesmas pessoas. Essa contradição é muito válida de ser apontada. Por isso que eu disse que não é impossível fazer uma aproximação. Entendem? Porque isso beira realmente a dissonância cognitiva. Poderia comentar as eleições de Curitiba? Eu não estudei. O que fala pra gringo que diz que o termo marxista-leninista é stalinista? Pede pra ele te explicar o que é stalinismo. Pra ele mostrar pra você os fundamentos do stalinismo em algum panfleto, manifesto, livro. Gente, quando vocês falam... Para as pessoas que têm esse argumento, quando vocês perguntam o que é stalinismo, cada uma responde uma coisa. Porque, na verdade, o argumento é tudo que eu não gosto é stalinismo. Ou pior, tudo que eu não entendo é stalinismo, né? Então é por isso que a gente insiste que stalinismo não existe. Porque ele não é uma forma de pensamento filosófico autônoma. Ele nunca foi desenvolvido. Ele não existe uma estrutura do pensamento stalinista, sabe? Mas eu concordo com o Humberto quando ele diz hater de Pizza Hut. Eu gostei desse nick. Ainda teremos Porque Odiamos Gorbachev. Se eu for fazer um próximo, vai ser desse. Vai ser o do Gorbachev, com certeza. O que eu tava falando? Eu concordo com o Humberto quando ele fala que esse debate não alcança ninguém. Teve um companheiro, eu tava no metrô, e teve um companheiro do sindicato dos metroviários que me assistia e veio falar comigo. E ele falou, cara, o que é stalinismo? Porque eu fui falar um negócio lá e os caras me chamaram de stalinista. Por isso que eu tô falando que isso não chega em ninguém. Porque estavam chamando o camarada de stalinista, sendo que ele nem sabia o que isso significava direito. Provavelmente era como uma, entre aspas, ofensa gratuita, que não significa nada. Podia ter chamado ele de bundão que ele entender melhor, sabe? O stalinismo é tão foda que você consegue ser um sem nem saber o que é. Você acha que se os povos originários do mundo tivessem relevância no cenário ambiental, o mundo seria diferente e melhor? Eu acho que isso é um pouco de idealismo da nossa parte dizer como seria. Mas o que a gente pode dizer hoje em dia é, no Brasil, onde tem indígena, tem floresta de pé. Vocês sabem disso. Onde tem indígena, tem mata de pé. Onde tem indígena, tem recuperação ambiental, diga-se de passagem. Então, de fato, as sociedades indígenas são sociedades que têm uma tratativa com a natureza ao seu redor diametralmente oposta do que digamos assim, a política de Estado brasileira. Isso é uma afirmação que não é controversa porque ela é estatística, assim. Agora, se tivesse, eu não sei. É uma projeção da nossa parte, né? Chamar de stalinismos é a mesma coisa que tem, que é o Pedro Ivo que gosta de falar assim, né? Stalinismos. Os indígenas são a base da luta anticapitalista no Brasil. Definitivamente eles são os que lutam contra o capitalismo há mais tempo. Minha mãe teve que adiar a aposentadoria dela em 2 anos devido à reforma e ainda votou no Bolsonaro. É disso que eu tô falando. É disso aqui que eu tô falando. Isso é um tipo de coisa que a pessoa faz e ela nem percebe. Porque é aí que tá, gente. A gente tem a ilusão, porque a gente tem contato com os veículos de mídia mais progressistas, de que todas essas informações são de domínio público e não são. A pessoa sequer tem a noção de que o governo federal pode ter alguma relação com isso. Porque nas bolhas que essas pessoas se fecham, e eu tô falando isso porque eu conheço gente desse campo, nas bolhas que essas pessoas se fecham, esse tipo de informação não circula.
Então, quando você só se informa por Jovem Pan e WhatsApp, eles deixam esse tipo de análise de fora. E aí você acaba sentindo os efeitos desse tipo de coisa na pele e não sabe as origens. Pois é, no dia a dia o papo é realmente outro. A gente tá numa... Todo mundo tá dentro de qualquer bolha. Respectiva bolha. E a gente às vezes tem a ilusão de que todo mundo sabe que a reforma da Previdência foi durante o governo Temer. Todo mundo sabe que o Bolsonaro apoiou ela veementemente. Todo mundo sabe. Não é verdade. Isso não é verdade. E não é burrice, tá? Não fiquem achando que eu tô falando todo mundo é burro menos eu não sou o Homer Simpson. É uma questão de... Os veículos de comunicação são dominados pela burguesia. Então esse tipo de discurso é cerceado de propósito. Ou ele é propositalmente declaratório. E o que eu quero dizer com isso? Ele apenas conta os fatos sem analisá-los. E aí não é todo mundo que tem um repertório necessário para interpretar juridiquês de lei federal. Todos somos o Jimmy Bolha. Tiago Bolha em português, né? Indica livros sobre socialismo na América Latina. Se você quiser ler um autor que não é tão lido, mas que vale muito a pena, procura o Mariátegui, que é autor peruano. Só pra te dar uma dica de um autor que vale a pena procurar. Isso sem falar de Cuba, né? No geral. Mas eu achei que era uma boa oportunidade pra falar do Mariátegui. Minha ex foi estudante de história e prefere pagar multa do que votar, tá? Porra. No melhor dos casos, a pessoa acessa o UOL. Que isso? O UOL é da Folha, a Folha é comunista, pô. Onde encontra em Marx o conceito de superação? Aí você vai encontrar no Hegel. Porque, nossa, de novo, alguém vai fazer piada que você vai encontrar no Hegel. Parece que eu tô falando, E Quimário, né? Parece que eu respondi a pergunta Quimário. Na verdade, não é superação. Eu usei uma palavra que não é tão precisa. É o conceito de Vocês vão começar a rir, eu vou ficar distraído. É o conceito de supra-assunção, na real. Então, isso aí tu encontra no Hegel. Se você procurar, esse conceito de supra-assunção é um conceito que o Marx utiliza. Ele utiliza... Eu não lembro de nenhum texto dele explicando isso, mas é um conceito que ele pega emprestado do Hegel. Que aí tem a ver diretamente com a dialética hegeliana. E, não, a minha camiseta é do Cão Feio, que é a loja do Gus, que é membro da Soberana, é um artista. Muitas das artes que vocês veem por aí, as capivara que vocês têm aí no chat de emojis são dele, ele que fez. E aí é uma camiseta dele que, ó só. A revolução será fofa. E ela está apertada em mim porque eu não admiti ainda que eu sou G e não sou M. Qual o melhor livro sobre fetichismo? O próprio Capital. Pega o capítulo do Capital sobre fetichismo que ele já é bem bom. Cortei o cabelo, gostaram? Gostaram da minha pose? Vazou o Hegel. Ian mostra o Hegel ao vivo. Isso aí você encontra no Hegel. Bom, eu já vou me retirar, gente. Fiquem bem. Fiquem com Deus pra quem é de Deus. Fiquem com Jesus pra quem é de Jesus. Fiquem com Allah pra quem é de Allah. Com Yahvé quem é de Yahvé. E com Exu quem é de Exu. É isso, fiquem bem. Bebam água e salvem macacos.